É uma tarefa meio difícil, mas nós vamos tentar aqui hoje separar os 10 melhores roteiristas de todos os tempos da Marvel Comics. Vai dar pano pra manga isso. Eita, rapaz, tem muito cara bom. Enquanto nós estávamos fazendo a lista, foi difícil deixar alguns de fora, mas a gente acha que os 10 nomes que nós chegamos aqui são realmente cruciais para a Marvel. Tem alguns critérios que a gente pensou nas sagas que eles escreveram para a editora, mas também se eles foram inovadores, se eles trouxeram a questão do ineditismo, a importância que eles tiveram nos ciclos. Historicamente. É porque a Marvel também já tem anos e anos aí, todo mundo sabe de carreira, e passou o roteirista pra diabo lá. Teve alguns caras magistrais que fizeram verdadeiras obras-primas, só que às vezes bem pontuais, assim, né? Exato. Então a gente pegou caras que abarcaram grandes sagas mesmo e foram fundamentais pra mover a Marvel pra frente e deixar ela atualizada como é hoje em dia, sabe? Gente que mudou a linguagem. Isso. Né, a forma que quadrinhos era feito, eles modificaram, enfim, né? Os mais importantes da Marvel Comics. O 10º lugar nós escolhemos Peter David. Peter David. É um cara que muita gente é fã pela fase principalmente do Incrível Hulk. Eu acho que sei lá, é a principal fase dele, né? Eu acho. Eu acho que pra mim a melhor. E ele ficou muito tempo, né? 12 anos do personagem. 12 anos à frente do personagem. E o curioso é que o Peter David, ele trabalhava como gerente de vendas da Marvel. Ele entrou pra trabalhar com vendas. E aí o roteirista do Hulk saiu, não tinha ninguém pra função, ele era fã de quadrinhos e foi chamado pra substituir. Ele ficava pedindo, falando, não, posso fazer um teste? Fazer um teste no editorial. Até o cara falou, faz um teste aí. E leu, adorou. E ele virou Uma coisa que impressiona no Peter David é a consistência dele. É sempre quando você lê o Peter David, é sempre bacana. É sempre bom. Você fala, porra, é legal, cara. Tudo que ele faz é consistente. Ele fez boas sagas também. Além do Incrível Hulk, ele fez a Morte de Jim the Wolf, que é uma saga importante a fase do dele no Homem-Aranha é muito boa. Ele tem uma fase grande no Homem-Aranha, tá aí. Esse arco aqui é fundamental. É uma das melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. Eu acho. Se fosse fazer top 10 do Homem-Aranha, o Morte de Jim the Wolf estaria lá. Dá pra você pegar também nessa coleção da Salvati do Homem-Aranha, também saiu a Morte de Jim the Wolf. Uma das coisas recentes que ele fez, um dos últimos trabalhos dele, foi o X-Factor. Que ele ficou muito tempo à frente do X-Factor, quando o Homem Múltiplo era o líder. Foi. E, cara, que fase essencial. Do Hulk. Muito bom. Ele ganhou fama pelo Hulk, principalmente porque ele pegou o transtorno de personalidade que ele tinha, a personalidade múltipla do Hulk, que foi um roteirista anterior que colocou nas histórias. E aí ele levou aquilo a fundo mesmo. Por que o Bruce Banner vira Hulk e cada hora o Hulk tá de um jeito? É justamente por causa desse transtorno de personalidade que ele tem, por causa do sofrimento com o pai. Então ele trabalha a personalidade dos heróis, sabe? Essa é a grande sacada do Peter David. Ele trouxe de volta o Hulk cinza e criou o Sr. Tiratema, que é uma fase incrível, divertidíssima do personagem. Logo no começo já isso aí, né? É muito bom, cara. Inclusive tá aí um dos comecinhos da fase dele. Ele fez parceria com o Todd McFarlane por muito tempo. Que eu acho que a parte do sucesso do Peter David é essa parceria com o McFarlane. O McFarlane tava começando a despontar na Marvel e mudando todo o jogo, assim, né? Não, nem tava despontando ainda. Ele começou mesmo aí no Incrível Hulk. Ele começou a despontar depois, quando ele foi pro Homem-Aranha. Não, mas aqui começa, o nome do McFarlane começa aqui. Tipo, de fazer sucesso foi aqui. Eu acho que isso retroativamente, viu, Danielzinho? Eu acho que olhando hoje. Não foi na época em que o Todd McFarlane começou, ele era um artista novato. Ele era ninguém, é verdade. Ele era um ninguém e o Peter David era um ninguém também. Por isso que entregaram o McFarlane pro Peter David. E perguntaram, você topa trabalhar com um artista novo? Tanto que o McFarlane ia pra uma outra série. Ele ia pra uma série do G.I. Joe, que na época fazia muito sucesso. E aí o artista falou, não, eu não quero gente aprendendo a desenhar no meu título. Era o McFarlane. Aí olhando hoje em retrospecto, o pessoal fala, tem também esse trabalho... Essa capa, por exemplo, que o McFarlane criou do Wolverine refletindo as garras do Wolverine, né? Refletindo o Hulk, ficou clássica, mas isso tudo num retrospecto, né? E o Peter David, ele levou o Hulk além, porque ele fez a história futurista, em que o Hulk é o maestro. Daí. Exatamente, essa daí, que é o futuro imperfeito. E essa história é legal pra caramba, e várias vezes ela foi reaproveitada. E, ele trabalha com o Jorge Pérez. Ele também criou o Homem-Aranha 2099, enfim, tem várias contribuições, por isso vale a 10ª posição. Exatamente. Exato. Em 9º lugar, nós colocamos a Ann Nocent. Ann Nocent é uma roteirista que na época dela, na fase áurea dela, ela está atividade até hoje. É hoje, na DC agora, na né? DC. Mas na fase áurea dela, ela foi muito importante como roteirista e como editora.
Antes da Inocity, claro que já tiveram mulheres que estavam atuando no jogo, Bruno, mesmo dentro das grandes editoras. Você tinha a colorista, a Glynis Oliver, você tinha a Marie... Já tinha a Louise Simonson também. A Marie Severin, que você ia falar. A Marie Severin, a Louise Simonson, acho que ela é um pouco depois da Inocity, viu? Eu acho que ela veio um pouco depois. Mas essas artistas, elas não tinham tanta expressividade. A Inocity, ela fez uma fase do Demolidor que é lembrada até hoje como uma das melhores do personagem. Ela foi indicada ao Eisner por essa fase aí. E é bacana, viu? É bacana pra caramba. Ela trabalhava com o John Romita Jr., Você lembra disso? Ela também mexe bastante com o emocional do Demolidor, porque depois que o Miller fez tudo que ele fez, o que mais fazer com o personagem, né? E ela deu umas reviravoltas bacanas, ela trouxe os transtornos de personalidade dele à tona. Trouxe muitas questões sociais também. E políticas. Verdade. E causava muita polêmica na época com os grandes da Marvel lá, que ficavam falando, você não pode expressar a tua opinião política no nosso quadrinho. Mas ela fazia muito isso também. E paralelo a isso, ela ficou anos sendo editora de alguns dos principais títulos da Marvel, X. né? Ela foi responsável pelos títulos X mesmo, e principalmente Novos Mutantes, ela escreveu X-Men. E essa importância dela, hoje a gente está vendo com bastante seriedade o papel da mulher atuando nas grandes editoras. É cada vez mais comum isso e tem que ser mesmo. Sim. Né? Tem que ser, eu acho que tem que chegar um momento que vai ser meio a meio. Chegar um momento em que um top 10 não tem apenas uma mulher. Sim. Que já entregando aqui, a Anne Nocent é a única do nosso top 10. Agora, pensando em termos de retroativos, novamente, pensando historicamente, ela foi uma das desbravadoras. Foi. Então, só por isso, só pelo ela ter entrado nessa indústria que era majoritariamente masculina, naquela época ainda mais, e ter dado a cara para bater ao ponto de ser indicada a Eisner, a fazer umas fases seminais nos quadrinhos, é digno de nota. Tirando isso tudo, as histórias são boas. O Demolidor dela é muito bom, então merecidamente a nona posição. E uma judiação difícil de encontrar. Precisava sair o Demolidor dela em capa dura, né? Precisava ter compilações disso aí, porque é sabidamente uma das melhores fases de Demolidor de todos os tempos. Sim. A Panini precisa trazer isso urgente, né? Em oitavo lugar está Steve Englehart. O doidão da Marvel. Um dos doidões da Marvel, né? A Marvel teve uma fase de alguns doidões que era assim, doidões mesmo. Era sabido que os caras usavam LSD e escreviam histórias piradas. Foi a terceira geração. É a geração Marvel. de fãs. Que cresceram lendo aquilo que o Stan Lee tinha feito, o que o Roy Thomas tinha feito e entraram como fãs. O Roy Thomas já era fã. Você acha que é a terceira ou é a segunda geração? Terceira geração, com certeza. Porque quando o Stan Lee, o Jack Kirby e esses caras da primeira geração começaram a parar de produzir, foi entrando a galera da segunda, que é justamente encabeçada pelo Roy Thomas. E eles já entram nos anos 70. Steve Englehart e vários outros caras que estavam junto na toada, eles entram como terceira geração. Como terceira geração, São os caras fãs que se tornaram escritores profissionais de quadrinhos. Eles mudam o jogo e o que eles fazem, o conjunto da obra, todos esses caras, é responsável pela Era de Bronze dos quadrinhos. E isso mesmo, pelo estopim da Era de Bronze, junto com o Roy Thomas, inclusive, na época fazendo muito Conan, né? O Roy Thomas como editor... o Roy Thomas já escreve desde muito antes muito antes, O trabalho do Steve Englehart foi importantíssimo. E basicamente ele escreveu todos os personagens da Marvel e todos aumentava as vendas. Aumentava a venda e sempre tem alguns arcos, alguma série que vira obra-prima, assim, invariavelmente. E vendia muito, ele fez muito sucesso. E ele conseguia resgatar uns caras que já tava, totalmente de escanteio pela Marvel. Por exemplo, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, depois da fase do Stan Lee e do Steve Ditko, ele chegou até a virar super-herói, assim, com máscara e tudo, uma máscara azul. Ele virou um personagem completamente diferente do espiritual e do mágico que o Stan Lee tinha concebido. E ele resgata muito isso. Resgata. E ele resgata também. Por que ele falou que é doidão? Porque ele chapava de ácido. E aí ele encontrou outro doidão, que é o Frank Brunner, sabidamente um malucão também. Maluco. E fizeram uma saga completamente insana, assim. Muito insana. A ponto de colocar até coisa do Alice no País das Maravilhas. A lagarta aparece. O Steve Englehart, ele pegava o Jim Starlin, o Steve Gerber, toda essa galerinha, eles moravam tudo lá em Nova York, a Curriola, não tinha muita grana, era tudo hippie doidão. E eles tomavam LSD pra cacete, saiam andando pela cidade concebendo as histórias Ficava deles. entrando em sessões de cinema chapado e tendo ideias. Só que nessa daí, o que eles fizeram? Eles começaram a mudar a linguagem dos quadrinhos. Mudaram tudo, cara. Instintivamente, intuitivamente, e indo contra o que era o status quo estabelecido, né? Eles iam contra isso, e o Roy Thomas, que sempre foi que era editor na época, sempre foi um cara muito mente aberta, falou assim, deixa essa molecada. Deixa eles fazerem. Vamos ver. E ele foi dando
dando pano pra manga. E aí, cara, são umas obras-primas. Isso que ele fez com o Doutor Estranho é a fase que o ancião morre, o Doutor Estranho é treinado pra virar um Mago Supremo, mas o legal é a fase do Capitão América, porque o Capitão América depois também tava em baixa venda pra caramba, e aí ele pegou, na época que ele fez isso aí, tava tendo escândalo de Watergate, Guerra do Vietnã, e ele pensava, como é que um super-herói vestindo as listas da bandeira vai chamar a atenção e vai ter apelo na situação atual do país. Então ele aproveitou para criticar politicamente muita coisa da época também e pensar o Capitão América não como um pau-mandado do país, mas sim como um cara que tem na mente o melhor pro seu país. E quando o país não está seguindo os preceitos da nação, o Capitão América é o cara que também vai contra. Isso foi o cara que fez, foi o Angry Heart, um dos primeiros. Quando críticas sociais, de várias formas, já existiam nos quadrinhos, a gente não pode dizer que não. Sei lá, o Stan Lee fazia isso com os X-Men. Né? Tinha, sempre teve. Então, sempre teve. O Roy Thomas, ele fazia umas coisas mais de viés filosófico, umas paradas um pouquinho mais emplumadas. Agora, a crítica política mesmo, dando na cara e falando assim, ó, o Watergate acabou de estourar o escândalo, e como que isso daí tá reverberando no quadrinho, acho que foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Contundente, na lata. Fora que ele também deu um protagonismo pro Falcão, que existiam os personagens negros da Marvel e tal, mas nunca todos eles entraram em grandes sagas como protagonista e tal. O Falcão tem uma importância muito grande, tanto que o encadernado aqui da Salvat tem Capitão América e Falcão no título. Ele também é responsável pelo primeiro grande crossover entre equipes. Porque na época ele estava na frente das duas principais equipes da Marvel. Quer dizer, tirando X-Men, né? Ele tava com Vingadores e tava com os Defensores. Aqui, e aí ele falou assim, vamos botar esses personagens pra interagir. E na época era comum acontecer especiais assim, né? Mas em anuais, em edições únicas, não era em grandes fases. Não era em grandes fases, e a logística da coisa, da história começar numa revista, migrar pra outra. Ia pra dos Defensores, depois pra dos Vingadores, depois de novo os Defensores. Porque não existia uma minissérie. Não tinha isso. Era uma logística meio complicada, algo não podia que hoje ter atraso. Exato, porque tinha risco de atrasar e a história sair, por exemplo, a dos Vingadores, que era a terceira parte, sair antes dos Defensores, que era a segunda parte. Mas o Roy Thomas era editor e cuidou pra tudo sair certinho. Sim. Hoje isso é comum pra caramba, né? Interação entre os títulos. Isso acontece o tempo inteiro, praticamente, na desenho. Quem começou? Steve Englehart. Foi o cara que fez isso daí também. Também foi o criador do Star-Lord, por exemplo, do Senhor das Estrelas, tá aí nos filmes fazendo sucesso até hoje. É responsável por um monte de coisa interessantíssima do lado cósmico também da Marvel. Fez tudo. Como o Bruno falou no começo, ele praticamente escreveu todos os títulos da Marvel. Todos. E principalmente as fases mais legais estão, na minha opinião, nos Vingadores dele. Não sei se era a equipe preferida, mas o que ele fez com o Vingadores, você encontra inclusive na coleção histórica da Panini de Vingadores, tem muita coisa dele lá. E na sétima posição, John Byrne. Já vi que teve gente do outro lado que deu um pulo. Como sétimo! John Byrne tem muitos fãs aí que às vezes colocam como em primeiro, né, da Marvel. Lembrando que aqui é roteiristas, né? Não desenhistas. Exatamente. Se for desenhista, ele estaria lá no top 3. Não, quando a gente for lançar o top 10 artistas, ele vai entrar de novo. Vai entrar. Com uma fase, com a parte dele responsável. Bem mais pra cima lá no pódio. Com certeza absoluta, Eu acho que o Byrne é o herdeiro espiritual do Jack Kirby. E tanto é que Concordo. O Quarteto Fantástico era o título favorito dele. Ele trabalhava muito próximo às coisas que o Kirby fazia, inclusive de temática também. Ele trazia os personagens que o Kirby consagrou, trazia as temáticas. Ele foi esse herdeiro aí, o cara que continuou o legado do Kirby. E muito parecido com o Kirby, fazia roteiro também de algumas histórias e desenhava magistralmente. Acho que a principal saga do Byrne, o Byrne escreveu ele desenhou muita coisa sem ser o roteirista, Sim. né? Com Claremont, nos X-Men, Tropa Alpha. Mas Tropa Alpha ele escreveu também. Nos X-Men ele era, assumidamente, ele dividia os roteiros com o Claremont. Tanto que isso daí foi motivo da briga entre eles. Que eles começaram a seguir caminhos diferentes. Mas a autoria principal do roteiro continua sendo dada ao Claremont. O Byrne ele tem essa fase longeva no quarteto, que ele não começa como roteirista, mas depois ele assume o título e depois que ele assume fica espetacular. Infelizmente foi lançado quase tudo aqui no Brasil nessa coleção de Marios clássicos, mas a Panini interrompeu no volume 4. Isso. Né? Já saiu tudo pela Abril, né? Picado acho que na revista do Homem-Aranha, se eu não me engano. O Byrne é legal porque tudo que ele escreveu
é bacana. Não tem nada que ele escreveu que é chato. Não. Se você lê uma história dele, é boa. É a Tropa Alpha foi ele que escreveu também. Tropa Alpha, ele criou a Tropa Alpha e ele escreveu. Saiu aqui no Brasil em 2 volumes e é bom pra caramba. Muito bom. Tem um programa inteiro do Burn aqui que a gente fala bastante da Tropa Alpha. Por exemplo, o que ele fez nos Vingadores lá, da Costa Oeste. Vingadores da Costa Oeste. A saga, tá até aí, ó. Tá aqui, a saga da Costa Oeste da busca pelo Visão. É boa pra caramba. Sensacional. Ele fez um pedaço no Hulk também. Ele fez um Hulk bem curtinho, ele fez 8 edições do Hulk. Que é os caça-Hulk lá, quando Que é o quando Banner tá ele separado. separa o corpo do Bruce Banner do É essa Hulk. fase. Ele nunca concluiu, porque ele brigou com o editor também, e no final das contas... Foi onde o Peter David acabou assumindo logo na sequência também. Um pouco depois. O David assumiu. Ele fez o Namor, que foi no início dos anos 90, foi legal demais esse namoro dele, que ele transforma o Namor num cara, num empresário, né, e coloca questões de meio ambiente. Meio que um ativista, assim. Um ativista, exatamente. Isso. O She-Hulk. A Mulher Hulk. Ele transforma a Mulher Hulk numa das mulheres mais apaixonantes da Marvel de todos os tempos. Assim, é lindíssimo. Ele tem a graphic novel, que é sensacional. Você rola de rir. Ele tem as primeiras 8 edições. Da mensal da She-Hulk. Que ele... quebrava a quarta parede muito antes de Deadpool fazer isso. É. O Joe Byrne fez isso muito antes. Número 1, a capa do número 1, ela falando com o leitor, né? É. Que ela tá segurando a edição e falando assim, ó, se você não comprar esse daqui, eu vou rasgar a sua coleção de X-Men. Quem que fez isso? O Byrne. Depois ele brigou, saiu do título e lá pelo número 30 e pouco ele retorna. Antes de eu falar da She-Hulk, eu senti que você ia falar do Wolverine. Só que então, eu ia falar do Wolverine, só que o Wolverine é o Claremont escreve. Mas todo mundo atribui, como o Byrne é canadense, muitos dentro da Marvel atribuem a popularidade do Wolverine para o Byrne. Porque o Byrne gostava pra caramba do personagem e exigia que o Claremont desse mais participação pra ele dentro da saga. E cuidava também daqueles diálogos ácidos do Wolverine. O Wolverine sempre foi um cara turrão. Desde o início da fase dele, quanto desenhista, ele foi trazendo o Wolverine pra linha de frente. Mesmo nos quadros, sempre em primeiro plano, nunca em terceiro plano, ele foi fazendo isso. E à medida que ele foi se envolvendo cada vez mais com os roteiros, ele foi trazendo esse lado Wolverine, o lado selvagem e tal. Em sexto lugar, agora um pouco conhecido, né? Não sei se o pessoal aí vai saber direito. Frank Miller. Exatamente. O pessoal pode argumentar e falar assim, pô, ele fez pouca coisa. Ele fez pouca coisa na Marvel. Pouca coisa? Tá bom, ele fez basicamente Demolidor, mas foi longevo, né? Foi muita coisa de Demolidor. E o Miller, cara, ele mudou o jogo totalmente. O pouco que ele fez tá aí até hoje. O Danielzinho falou acertadamente que o Byrne é o herdeiro espiritual do Jack Kirby. Verdade. O Miller não, cara. O Miller chegou e virou a indústria de ponta cabeça. Ele muda todos os paradigmas que a gente entende de arte de quadrinho, de roteiro de quadrinho, e muda completamente o jogo. E joga a Marvel assim, na dianteira dos quadrinhos mainstream por alguns bons anos. Ele foi um dos caras que começou a tirar o narrador onisciente, colocar o narrador da primeira pessoa do personagem. Ele foi inserindo esses elementos. Hoje é usado o tempo todo, só isso, sempre tem um narrador lá. Ele foi começando a inserir esses elementos, uma coisa que não era comum. Ele é criador de toda a mitologia do Demolidor, Electra, Tentáculo, todas essas coisas. Porra, e é espetacular. Ele já pensava em termos de graphic novel naquela época. Já pensava em termos de narrativa, não sei se esse termo é legal, mas narrativa cinematográfica, assim, de tentar dar mais agilidade pro quadro e também de fazer aqueles quadros, geralmente era quadradinhos, assim, né? Ele fazia uns panorâmicos, ou então uns compridões de fora a fora. O Neil Adams começou fazendo isso também, mas o Neil Adams fazia mais recortado, assim, né? Ele não, ele começou a fazer panorâmicozão e tal. O Frank Miller panorâmicozão. Ele é um gênio dos desenhos e um roteirista de mão cheia, assim, excelente. E ele pega o melhor, pelo menos em layout de página e tudo mais. O caso aqui é roteirista, mas o lance do layout dele. Ele pega o melhor do Will Eisner, ele foi o discípulo do Will Eisner, foi praticamente um aluno e depois um grande amigo do Eisner. Ele pega o melhor do Eisner, o melhor dos quadrinhos orientais lá do Lobo Solitário e tudo mais, pega o melhor do quadrinho europeu. Ele era um grande estudioso, é um cara que entende muito o que ele tá fazendo, entende pra caramba de quadrinho. E vai e junta tudo num quadrinho da Marvel, numa série absolutamente magistral. Não tem ponto baixo no Demolidor dele da Marvel, na fase que a Panini publica. Agora, um ponto importantíssimo é que estamos falando lá em 79, se eu não me engano, que ele assume o Demolidor e começa a escrever um pouco depois disso. Ele pega um personagem, um super-herói de segunda. O Demolidor era um personagem plano, como todos os super-heróis até então. Talvez a exceção fosse o Conan do Roy Thomas, mas todos os personagens eram planos, e ele dá profundidade. Dá profundidade emocional, dá profundidade psicológica pro personagem, dá profundidade espiritual.
cria conflitos que até então, o máximo de conflito que você tinha no personagem era o Homem-Aranha, um pouco sem dinheiro ali. Tendo que cuidar da tia, pagar a conta. Que tudo bem, sem bom. isso não teria existido o Frank Miller, lógico, né? Mas ele aprofundou num nível até então inédito. Foi. E essa é a grande contribuição dele como roteirista. É isso que a gente fala de virar o jogo. É muito bonito pegar esse Demolidor dele e ver as primeiras edições, quando ele desenha bem padrão Marvel. Isso. As primeiras edições. Aí você vai vendo a mudança, né? Aí você vai acompanhando a mudança, quando chega lá no terceiro volume, você fala, puta, o que eu acabei de ver? O que esse cara fez? Imagina você vendo isso ao vivo, toda vez você vai comprar uma revistinha, aí você começa, e aí de repente você vê aquele negócio crescendo, deve ter sido... E aí foi espetacular, e aí ele saiu da Marvel, ficou um tempo fora, foi pra DC, e quando volta, entrega uma saga que supera tudo que ele tinha feito lá no início, que é a Queda de Murdoch, que entrou aí no nosso top 10, inclusive, melhores quadrinhos da Marvel. E depois fez o Demolidor ano 1, que é uma puta origem do personagem. Se você tinha alguma dúvida, né, de que o Frank Miller é um roteirista que tem que entrar, porra, você tem aí a Queda de Murdoch. Uma das maiores sagas da Marvel. Caraca. E eu falei Demolidor ano 1, não. Demolidor Sem Medo, que é o ano 1 exato. Demolidor, né? Tem a Electra Assassina. Putz, é verdade. E fez as graphic novels da Electra, que são ótimas. Fez a graphic novel do Demolidor, com o Bill T. Carey. Isso. Enfim, o cara tava total na vanguarda. Muito foda. Estamos no top 5 agora? Agora é top 5, galera. Começa a ficar mais complicado. Agora o bicho pega. Os caras devem estar pensando, pô, eles já usaram o Bernie, já usaram o Frank Miller. Já usaram o Miller? Deus, Quem vem agora? É legal porque vai escrever na sua lista nos comentários, viu, galera? Vai fazendo isso daí e dizendo por que concorda ou discorda das posições. E a galera vai falar assim, vocês só gostam de velharia. Não. Brian Michael Bendis é a nossa 5ª posição. Por quê? Brian Bendis na frente do Frank Miller! Oh my god! Teve nerd aí se descabelou. Claro, velho. Mas a gente conversou muito, pessoal. E a gente conversou lembrando, muito sobre isso. E lembrando que não é o Bendis melhor do que o Miller. Não, é dentro da Marvel apenas. Importância na Marvel. Estamos considerando que o Miller fez na DC e fez fora também. O trabalho dele fora da Marvel. E roteiros, que é o lance do Bendis. Exato. O Bendis também é outro cara que mudou muito dentro da Marvel. O Bendis, Marvel é outra hoje. Ele junto com o Joe Quesada, eles praticamente salvaram a Marvel da bancarrota. Foi isso mesmo. Vamos ser sinceros. Foi isso mesmo. O Joe Quesada como editor-chefe e ele como roteirista principal. Que foi revitalizando algo que era dado como morto. Como morto, exato. Tava perdido. Pra começo de conversa, o que vendia nos anos 90 pra cacete? X-Men e Homem-Aranha. Basicamente era isso. O restante, a Marvel não conseguiu nem vender pra fazer filme. Capitão América, Homem de Ferro, Vingadores, não foi vendido pros outros estúdios por causa que não tinha apelo. Aí ele pegou Vingadores, começou lá, desfez os Vingadores com a saga Vingadores A Queda e ergueu depois, paulatinamente ele foi trazendo de volta os Vingadores pro topo da Marvel. Onde estão até hoje, eu diria. As principais mega sagas da Marvel hoje não são dos mutantes, são dos Vingadores. Com certeza. Quem começou esse trabalho? Brian Michael Bendis. E é um bom trabalho. Antes disso, né, ele tem o universo Ultimate. Foi antes, eu não lembrava o que era antes. Foi antes, tanto que ele era um desconhecido e ele falou assim, ó, faz aí ele e o Mike Bagley também, os dois eram desconhecidos, faz aí o que vocês quiserem. Vamos criar um universo separado da Marvel, um universo para começar tudo de novo, para as vendas não terem exigirem conhecimento de cronologia. Então pega aí o Homem-Aranha, que é o personagem que sempre começa esses projetos da Marvel, igual lá atrás o Peter David fez com o 2099, e eles fizeram o Homem-Aranha Ultimate. Com essa edição do Ultimate... Ninguém acreditava que esse negócio ia pra frente, porque a Marvel já tentou várias vezes. A Marvel lançou o novo universo Marvel, lançou o universo 2099, lançou outras coisas. Ninguém acreditava. E falou assim, vamos tentar. Deu certo, e deu muito certo. Muito certo. O que o Bendis tinha? Ele tinha na cabeça tudo que o Stan Lee e os outros roteiristas tinham feito com Homem-Aranha ao longo do tempo, e ele pegou tudo aquilo e falou, agora eu vou organizar isso daqui de um jeito que faça mais sentido. Muitas coisas eram inseridas retroativamente e tal, e ele fez. O Homem-Aranha Ultimate dele é muito bom, gente. Numa linguagem que se aproximava mais do jovem contemporâneo. Exato. Coisa que foi começando pela era Todd McFarlane, atualizar a Marvel, né? Que a Marvel ainda era muito anos 60. E ele quebrou o recorde do Stan Lee, do Jack Kirby, há mais tempo na frente de um mesmo título. Ficou... mais de 111... Quebrou uma dupla, né? A dupla com o Mark Bagley. Ficaram por mais de 111 edições, que era o recorde do Kirby. E fez muitas outras coisas depois disso. Além do universo Ultimate, ele também criou uma outra linha dentro da Marvel, inaugurou, que é o Max, com Alias, do Jessica Jones. E que série, né? Sim, é espetacular. Alias é espetacular. Espetacular. Tem programa, vou deixar linkado aqui, que a gente fala bastante do Jessica Jones.
e foi ele lá que deu o start E também. o Demolidor dele? Puta merda! Fundamental, né? Fundamental. O Demolidor não via boas histórias desde a Innocent. Sim. Frank Foi Miller, Frank Miller, Innocent, depois Innocent. ficou um tempinho meio... Teve até o Kevin Smith. Teve uma saga do Kevin Smith, que é controversa. Mas eu o Diabo da Guarda é legalzinha, mas não chega nem aos pés Aí arrepia. do que ele fez em Demolidor. Aí que ele junta com uma Liv e... Top 3 Demolidor, eu acho, de todos os tempos. Acho Dá pra que- colocar sim, fácil sim, uma série definitiva. Pra A mim, Panini... depois da fase Miller, é a melhor. É a melhor. Eu acho. Eu também acho. E tem momentos brilhantes, assim, e muito do sucesso do Demolidor hoje é por conta dessa série aqui. Né? Sem dúvida. Ele está numa série da Netflix, é por conta dessa série também. Acho que todas as séries da Netflix devem muito ao Brian Michael Exato, Bendis. Porque exato. ele fez, por exemplo, mesmo o Punho de Ferro, quem resgatou foi ele também na série dos Vingadores, certo? E muita gente dá o crédito ao Mark Miller exclusivamente pelo sucesso de Guerra Civil. Mas o Bendis Não estava só, junto. tava junto. O Bendis estava lá junto, concebeu a saga junto com o Mark Miller. É que o Mark Miller roteirizava a série principal e o Bendis fazia os tie-ins pelas beiradas, mas eles estavam dialogando junto. Tanto que esse encadernado dos Novos Vingadores aqui é do Guerra Civil e ele também. O plano maior da Marvel, os dois cabeças é o Mark Miller e o Bendis. Das grandes sagas. Das grandes sagas, tanto que, se eu não me engano, a Invasão Skrull é escrita por ele. Sim. Começou lá no Dinastia M, aí Guerra Civil, o Invasão Secreta, Reinado Sombrio, Era Heróica. Tudo isso foi parte dos planos deles. É um plano aí de, sei lá, uns 8 anos acontecendo. Tudo calculado e fazendo paralelo também, traçando o paralelo com as coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Com a política americana. Igual na época do Steven Gleihart e dos caras lá atrás, cara. É muito bom, viu? O Brian Bendis é inegável que ele é importante pra Marvel pra caramba e a Marvel não seria a mesma hoje se ele não tivesse participado Em lá. termos de roteiro, uma coisa que ele faz muito bem, ele faz o arroz e feijão, é verdade, não é nada muito mirabolante, mas ele trabalha muito bem a criação de personagens. A voz que ele dá pra cada personagem, os diálogos. Porra, me fala um cara mais brilhante do que ele na atualidade pra escrever diálogo de super-herói. Ele aprofunda muitos personagens com diálogos, assim, cotidianos, né? Isso. Às vezes, dois personagens conversando, tomando um café, você já passa a adorar eles, porque, sei lá, eles falam como a gente fala, sabe? Isso. E isso é legal pra cacete. E os filmes usam isso, né? Os filmes os filmes da Marvel colocam hoje em dia todos esses personagens em situações mundanas, e a gente gosta e se conecta com eles, mas eles aprenderam como Aquela festinha que tem nos Vingadores da Guerra de Ultron, aquilo lá é Brian Bendis. E é uma das coisas mais legais do filme. Exato. Concordo. É justo o quinto lugar. E na quarta posição, ele! O cara que trouxe o Cosmo para os quadrinhos, basicamente. Jim Starlin! Saga cara. Cósmica é com ele, velho. Ele praticamente só faz saga cósmica também, né? Depois a coisa que ele mais gosta depois é que isso. ele se tornou, depois que ele foi, como é que se diz, taxado, né, rotulado como o autor cósmico, ele Continuou, gostou da decidiu, ideia, vou fazer só isso de mesmo. Não, sempre. essa é a grande paixão dele. Ele escreveu Batman por um tempão, ele escreveu umas Ele coisas escreveu A Morte da diferentes. Família lá na DC Comics, que Então. não é cósmico, mas ele fez o que na DC? Odisseia Cósmica. Isso. Mas o assunto é Marvel. E realmente o que ele adora mesmo é essa parte do universo, né? De galáxias e de... Pô, já existia o Cosmos? Já existia o Nova, já Claro, existia o Stan Lee já tinha botado o Galactus lá atrás com Kirby. A importância dele a gente define com um personagem. Thanos. É isso, pronto. Criado no primeiro gibi que deram argumento pra ele também. Primeira oportunidade que ele teve, ele já criou um Já personagem criou um que é um dos personagem- maiores vilões. Pronto. Exato. Mas é a mesma coisa que a gente estava falando do Wolverine. O Wolverine foi criado pelo Len Wein, mas quem definiu o Wolverine? Não, porra. Foi o Chris Claremont e o John Barney. E o Jim Starlin, quem criou o Capitão Marvel? Foi Stan Lee. Mas, porra, quem definiu o Capitão Marvel? Jim Starlin. Quem? Warlock. Mesma Stan coisa. Lee, mesma Jack Kirby. coisa. Mas ele fez a parada de uma forma, gente, que, porra... Isso que nós estamos vendo hoje de possibilidade... possibilidade não, já é realidade. Guerra Né? Já vai Infinita. sair a Guerra Infinita lá nos filmes da Marvel. Não teria sem Jim Starlin. Fato. E uma curiosidade, né? O Jim Starlin começou na Marvel fazendo o Shang-Chi. Né, fazendo histórias de artes marciais junto com o Steve Englehart, só que ele tinha muita intromissão editorial. A criação deles, né? dos Verdade, dois, a criação deles. Tinha muita intromissão editorial, aí eles largaram mão, falaram não vamos mais fazer, ficaram só desenhando algumas coisas, até que o Roy Thomas deu mais voz pra ele com os roteiros. Só que por que ele trabalhava com o universo cósmico? Porque ele é um cara muito espiritual.
Então ele gostava de religião, gostava de budismo, ele era um cara muito zen, assim, ele gostava dessa pegada espiritualista. Então ele ia para as estrelas e para explorar isso, daí ele falava, não existe jeito melhor de falar da realidade do que usando ficção. E era essa a ideia dele, a pegada dele. Com o Capitão Marvel, o que ele faz é genial, cara. Ó, tem a primeira saga do Capitão Marvel, que é espetacular. Depois tem toda a saga do Adam Warlock, que acho que é melhor ainda. Quando você acha que ele acabou com o universo cósmico, ele traz o Desafio Infinito, que ele transforma em 3 trilogias. Depois vai... Tem tudo isso daqui. Vamos listando rapidinho aqui, ó. Capitão Marvel, em 2 volumes você pega tudo na Salvat. O do Warlock também em 2 volumes na Salvat. O legal é que tem uma diferença entre essas duas sagas. O Capitão Marvel era um mortal, um Kree, que estava na Terra, que ganhou poderes de um deus. E tinha essa responsabilidade de um herói com poderes e basicamente onisciência. A consciência cósmica. Exatamente, quase uma onisciência. Ele se torna o protetor do cosmo. Do cosmo. Então é um mortal que ganha a divindade. E o do Warlock é o contrário, é um ser praticamente divino também, super poderoso, mas que sofre com questionamentos de existencialismo, por exemplo. Aí é o inverso, é um divino lidando com a mortalidade. Então ele tá vendo como o espiritualismo tá muito envolvido nessa parada? No Warlock ele já faz a brincadeira com o eu futuro dele, que é o eu maligno, que é o Magus, que ele vai se transformar num ser que vai escravizar a galáxia. Ele já faz essa brincadeira de tempo. E coloca as joias do infinito. Insere as joias infinitas, exatamente, elemento fundamental na cronologia da Marvel hoje, mas ele faz isso muito antes do que qualquer um, cara. E aí a Desafio Infinito que o Alexandre mencionou tá aqui, começou com o Thanos, depois que a luta com o Capitão Marvel e o Thanos, gente, é foda. Tem uma edição aqui que é Power versus Power, é os dois lutando, mas os dois eram iguais em poder, e a luta é fantástica. E depois que tem a luta do Warlock também, em 2 edições da Salvat, aí ele traz o Thanos de volta naquela busca... busca pelo poder, a busca do poder, uma coisa assim, que é a Thanos Quest. E aí vem Desafio Infinito, que essa é a melhor saga, a Panini falou que vai publicar. Vai publicar esse ano e vai publicar junto com a busca do poder do Thanos lá. E aí depois, outra trilogia, que é a Guerra Infinita, que também tá aí, Danielzinho. E depois a última trilogia, como é que é o nome? Cruzada Infinita, lembrei. Que não acaba aí também, né? Mais pra frente ele volta, lembra aquele Marvel Apresenta? Que tem o Abismo Infinito. Sim. E agora, recente, ele voltou também. Voltou pra fazer o quê? Mais coisa infinita. Revelação infinita, relatividade infinita e final infinito. Todas essas ainda estão à venda, mas são bem mais fraquinhas comparado ao que ele fez lá, época, anos atrás, né? Mas ainda é legal, é divertido. Ainda é divertido. Só que aí, Alexandrinho, eu ainda acho que isso não é a obra-prima dele. Porque nós estamos esquecendo, vocês estão esquecendo da morte do Capitão Marvel. Sim. É irretocável. Irretocável. Graphic Novel impecável e acabou de ser relançada pela Panini. E é a primeira também. Graphic Novel da Marvel. A Marvel iniciou um selo de Graphic Novels e o primeiro volume foi A Morte do Capitão Marvel, que a editora encomendou pra ele porque queria matar o personagem, que já não era mais relevante depois que ele largou lá atrás o quadrinho dele. E era só pra isso, só pra matar o personagem e dar o nome Capitão Marvel pra outro usar. E aí ele tinha perdido o pai pro câncer um tempo antes, e ele falou, bom, eu acho que eu vou colocar tudo pra fora nesse quadrinho, mais barato que terapia. Eu vou exorcizar tudo isso. E aí ele faz uma saga em que o Capitão Marvel morre de câncer, e na moral, é de chorar, cara. Não, é de chorar. Ele vai definhando, ainda mais se você leu antes o Capitão Marvel, o Warlock, se você vai lendo tudo, putz, cara, não tem como não se emocionar. É muito, muito bom, cara. Chegamos no top 3. Quem pode ser? Mas o top 3 agora o pessoal já sabe, né? Já dá pra saber. Já dá pra ter uma ideia. Então o terceiro, gente, não pode ser outro senão Chris Claremont. O Chris Claremont revolucionou a porra toda. É o cara que trouxe um X pro mundo. Exato, cara, exato. Olha só, o X-Men, ele foi criado pelo Stan Lee, mas nunca deu sucesso igual aos outros personagens. Tanto que foi cancelado. E aí quando o Chris Claremont pegou, já foi naquela segunda Gênese. Sabe esse encadernado da Salvat saiu agora? X-Men segunda Gênese, com a introdução do Wolverine e tal. Começou com o X-Men Giant Size, com o Len Wayne e o Cockrum. O Dave Cockrum. E no volume 1 mesmo, que não era era continuado de onde tinha cancelado, aí foi o Claremont. Eles queriam uma equipe miscigenada de super-heróis, e eles queriam heróis de vários lugares do mundo.
Então eles falam assim, ó, vamos pegar os mutantes, os X-Men que já existiam, e a gente traz um monte de gente novo. Aí trouxeram o Colossus, que era da Rússia, trouxeram a Ororo, que vinha da África, o Wolverine, que era do Canadá, foi o Noturno, alemão, foi juntando essa galera porque então, até um Apache. Um Apache. O Pássaro Trovejante. E o Len Wein se encarregou de fazer a ponte na histórica Giant Size X-Men, em que ele traz todos esses personagens junto com os X-Men antigos e fez só aquilo e jogou o resto na mão do Claremont. Deixou pro Claremont. E agora você toca o barco. E aí o Claremont transformou o X-Men no que é hoje. E ele gostou tanto do negócio que ele fica quantos anos fazendo X-Men? 30 anos. 30 anos. 30 anos fazendo X-Men e tudo que a gente gosta e conhece tá ali. No top 10 da Marvel, que nós fizemos um tempo atrás de melhores histórias da Marvel, eu acho que 2 ou 3 tem o Claremont. Que é a saga da Fênix Negra, que ele fez também junto com quem? Com quem? Com John Byrne, é claro. E o Dias de um Futuro Esquecido, que também, ambas já viraram filme, inclusive, já estampam um pôster de filme aí, com o Byrne novamente. Mas ele também fez com outro gigante, o Eu Wolverine, né, junto com o Frank Miller, que é a primeira série solo do Wolverine, foi o Claremont que fez. É impossível a gente elencar todas as boas histórias. Os Novos Mutantes, ele cria os Novos Mutantes com o Bill Sienkiewicz. Todas as equipes X ele esteve à frente em algum momento, certo? Os Novos Mutantes ele cria, e esse encadenado com o Bill Sienkiewicz já tem até um sinaleolê que você pode ver aqui, ó. É impossível elencar todas as boas histórias. Ele escreveu o Homem-Aranha, ele escreveu o Punho de Ferro. Tá aí, ó. Ele foi o primeiro, foi antes de X-Men sair, ó. Punho de Ferro. Com quem? Com John Byrne também, ó. Acabou de sair pela Salvat, a busca por Colin Wing. Enfim, ele é um monstro. E aí ele faz a saga da Fênix Negra, que, pô, é uma das histórias mais celebradas, mais importantes da história da Marvel. Isso. Como se não bastasse, ele faz o Dias de um Futuro Esquecido. Aí ele lança a graphic novel, que é o... Ah, aquela graphic novel lá, como é que é o nome que saiu agora? Deus Ama e Mata. Isso. O simples fato dele ter transformado os X-Men no que são, porra, cara... Os X-Men, ele teve a fase com o John Byrne, fez com o Mark Silvestri, fez a fase do Jim Lee. Até hoje, o cara que vendeu a maior quantidade de gibis da história com aquele X-Men 1. Mais de 8 milhões de cópias no X-Men número 1 junto com o Jim Lee. Tinha uma conta de uns anos atrás aí que saiu sei lá, já faz uns 5 anos essa conta aí. O nome Chris Claremont tá estampado em 500 milhões de edições vendidas. Imagina... 500 milhão de quadrinhos espalhados pelo mundo. E isso não é em grana, tem lá, em roteiro, capas. Chris Claremont. Então você pensa, provavelmente o artista mais vendido da Marvel e provavelmente o artista mais vendido dos quadrinhos mundiais. Ele do Hall da Fama da Marvel, ele tá lá no topo como um dos mais importantes. Não é gigantesco. nós que estamos dizendo não, isso é fato. Ele tá lá no Hall da Fama da Marvel como um dos mais importantes que já passou por aquela editora. E aí o que ele fez? Em termos de roteiro, principalmente nos X-Men, ele sai um pouquinho da ação e ele começa a trazer aquela coisa do novelão. Então, era um conflito aqui, era um romance, era uma traição de lá, era papapá. Triângulo amoroso pra caramba. E aí você começa... Ciclope, Wolverine, Jean Grey, que era o principal. Aí você começa a se importar, não só com o vilão da vez, ou com a trama da vez, ou com quem vai conquistar o mundo agora. Isso começou a se tornar secundário. É uma coisa muito interessante, e ele fez isso. Exato, cara. Você queria saber o que vai dar no romance da Jean com o Scott. O que vai acontecer com aqueles personagens. Ele faz lá um dos quadros que na época chamou super atenção, que quase a Marvel não aprovou, que é a Kitty Pryde falando lá: Professor Xavier, você é um cuzão, você é um babaca. É o palavrão que ele... Você é um cuzão, é o jerk. Fala pra ele. A Lindsay Negra, inclusive, a Kitty Pryde, virou famosíssima junto com o Chris Claremont nisso daí, cara. Uma das personagens mais queridas até hoje. Depois daí ele migrou pro Excalibur, né? Inclusive levou a Lindsay Negra e o Noturno, fez uma fase bacana, que tá saindo pela Panini agora. Junto com o Alan Davis, se não me engano, que ele fez essa fase. Sabe aquele desenho X-Men dos anos 90 que passava na TV Globinho? Todas as sagas que foram adaptadas daquele X-Men lá foi o Claremont que concebeu. Aquele desenho é basicamente roteiro chupado do Claremont. E eu tenho certeza que muitos de vocês é fã dos X-Men hoje por causa daquele desenho. Sim, então, sem querer, você é um fãzaço do Chris Claremont também. Não tem jeito. Tanto que nós escolhemos aqui um resgate de um gibi dele para lançar para nossa editora. Porque a gente adora o Chris Claremont, que foi o roteirista que mais lemos também, né, na nossa infância, pelo menos no meu caso. X-Men e Homem-Aranha são meus personagens preferidos, velho. Depois que vinha Superman, Batman e os outros. Aposto que você comprou o X-Men do Jim Lee na banca. Que o comprei. Também comprei. Aquele capa, formato americano da Abril. E aí falamos,
não, pô, vamos lançar alguma coisa do Claremont, mas alguma coisa diferente. Nós vamos lançar o Marada, The She-Wolf, a Mulher Lobo. Nós vamos lançar a versão encadernada. E saiu na Marvel, numa época em que a Marvel tinha o selo Epic Illustrated. Epic Marvel, né? A revista era Epic Illustrated. E aí a revista deu lugar a um selo de histórias autorais. O autor lançava lá, mas tinha os direitos de volta. Onde o Jim Starlin lançou o Dreadstar também, por exemplo, e os direitos são hoje, ele seguiu para First Comics depois. Então a Marada saiu na Marvel também como uma graphic novel junto com o John Bolton, que é um monstro, desenha pra caramba, é um autor inglês que você deve conhecer aí pelo Livros da Magia, né, que ele fez. Enfim, e vamos trazer Marada, mais conteúdo de Chris Claremont pra completar tudo que ele já fez de X-Men e os mutantes por aí, né? Isso. E em segundo lugar, Roy Thomas. Tinha como ser outro, né? Não podia, tem que ser Roy Thomas. Ele é, como o Danielzinho falou ali atrás do programa, ele é um nerd que começou a ler quadrinhos, era apaixonado por tudo que vinha e conseguiu trabalhar na indústria. A geração dele, como o Jim Shooter e outros caras, conseguiram fazer isso. Eles liam os quadrinhos e conseguiram se tornar quadrinistas. Isso é muito bacana, né, E cara? depois do Stan Lee, ele é o editor mais importante da Marvel, o cara que mais revelou talentos da Marvel, que mais conduziu sagas. O Stan Lee criou o universo Marvel, concebeu, estabeleceu. O Roy Thomas deu continuidade a ele. O Stan Lee, ele escolheu o Roy Thomas para ser editor-chefe. Sim, né? para substituir ele. Ele passa o Stan Lee passa o bastão pro Roy Thomas, é isso. Agora, aqui em diante, você manda. E o Roy Thomas, ele escreveu praticamente todos os personagens Praticamente da Marvel. não, eu acho que ele escreveu todos mesmo. Acho que só não escreveu os que foram criados depois. Exato, mas da época dele ele passou por todos os títulos. Todos os títulos. Inclusive, eu acho que ele fez isso antes de virar editor-chefe, inclusive. Porque quando ele virou editor, ele também continuava escrevendo, mas ele teve que largar um pouco Algumas de título coisas, para cuidar do novo cargo dele, né? Teve fases famosas nos Vingadores, no Homem-Aranha, tudo. Ele escreveu tudo, no Hulk. Inclusive, o X-Men, quando foi cancelado lá atrás, que a gente estava falando, o Stan Lee abandonou, foi para outros artistas. Quando chegou na fase do Roy Thomas, isso é uma constante nos quadrinhos. Pode perceber, quando um quadrinho está indo mal das pernas e a editora fala, faz aí o que você quiser, sempre nasce um astro ali, né? Foi assim com o Miller, foi assim com o Jim Starlin, foi assim com vários aqui, né? Que aí o artista faz o que quer. Faz o que quer. E o Roy Thomas pegou o X-Men junto com o Neil Adams e concebeu um arco maravilhoso que saiu pela Salvat agora aqui. Começa nesse aqui, né? É o primeiro ali, ó, o Nossa, Crepúsculo dos Mutantes e A Sombra de Sauron, que vem Essa depois. Essa fase dele com o Neil Adams é Pelo amor demais. de Deus, é linda. Só que o que aconteceu? O título estava na reta final, eles conceberam a última saga e foi cancelado. Depois de um tempão chegaram os números. Tava vendendo a beça, porque a fase era ótima. E aí trouxeram de volta X-Men depois com o Claremont e tal. Foi o Roy Thomas. O Roy Thomas, cara, ele é aquela coisa, ele criou um monte de personagem novo também. E ele fez outra coisa. Na fase do Stan Lee, embora ele tivesse essa coisa dos personagens existindo no mesmo universo, e as coisas não necessariamente reverberavam. Tinha pequenos ecos de uma revista para outra, mas não era tão consistente quanto o que o Roy Thomas começou a fazer. O Roy Thomas foi pegando várias das inconsistências que o Stan Lee ia deixando, porque o Stan Lee ia escrevendo, e a coisa ficava meio dispersa. Ele pegou e unificou tudo. E falou assim, isso aqui realmente é um universo unificado. Ele tampou vários dos buracos que tinham sido deixados para trás. Ele era um nerd, um estudioso de tudo que o Stan Lee e os caras da primeira fase faziam lá. Então ele sabia todos os problemas. Todos os via buracos. Incongruência, via probleminha e falava assim, não, tem que arrumar isso. E o Stan Lee era todo um doidão, né? No auge do Stan Lee ele fazia a história pra diabo e vira e mexe ele esquecia uma coisa pra outra de uma edição pra outra. Não precisava de muito tempo não, ele mudava as coisas de uma edição pra outra. Aí o Roy Thomas falou, ele deve ter falado, Stan Lee, você tá fazendo merda, vamos arrumar tudo isso. Ele arruma tudo, simplesmente arruma tudo. Ele arruma o universo inteiro Marvel, simples assim. E ele pega sempre esses títulos pra ele de começo, por quê? Não é porque tava faltando roteirista, porque ele pegava, arrumava e falava, gente, a casa tá pronta, continue. Isso ele fazia muito, de arrumar um título e deixar o título pronto pra um cara brilhar na sequência. E não é só o trabalho dele de roteirista que é importante, igual nós estamos o trabalho dele de editor-chefe é essencial. É essencial, porque ele escolheu, assim, ele tinha uma cabeça pra escolher exatamente o cara que ia fazer daquela revista um estrondo, um sucesso. Os Defensores, por exemplo. Ele criou esse grupo e na sequência ele entregou pra quem? Pro Steve Englehart, que fez o sucesso danado, colocou a Valkyria depois, colocou o Surfista, o Motoqueiro Fantasma.
o Punho de Ferro. O Motoqueiro Fantasma, ele era muito bom identificando tendências. Então o Motoqueiro Fantasma vem junto com a tendência do terror. Do terror. Que tava voltando. Ele abre toda uma linha de terror na Marvel, fez um sucesso enorme. Com o Lobisomem também. Com o Drácula, que tá saindo aí pela Panini até hoje. Ele abre a linha de artes marciais, porque ele identifica a moda do Kung Fu. Aí é lá com o Punho de Ferro que eu falei, que depois ele passa também pro Chris Claremont. Ele sabe pra quem passar. E a cereja do bolo, o maior sucesso da Marvel, que ele identifica e ele guarda pra si, é o quê? É o Conan. É o Conan. Mas tem o Blaxploitation também que ele pegou, com o Luke Cage também. Mas o maior é o Conan. Que ele chega e fala assim... O Conan não era editor-chefe ainda, né? Ele era o Stan Lee mandava também ainda na época, ainda tinha o Martin Goodman. Ele sempre tinha que se reportar ao Stan Lee Isso. e ao Goodman. E ao Martin Goodman, Nunca podia bater o martelo e falar assim, faz isso aí, ponto final. E aí os caras falavam, vamos lançar personagens da literatura. E o Roy Thomas cuida de negociar. E o Roy Thomas vê no Conan um potencial personagem de sucesso aí. Só que o Conan ele não entrega pros outros, não. Ele fala, por isso que eu falei, a cereja do bolo fica comigo. Aí ele escreveu Conan durante anos. Meu Deus do céu! Que é o maior legado literário do Roy Thomas, com certeza. Sem sombra de dúvida. Ficou muito tempo à frente do personagem. A fase Conan the Barbarian, com o Barry Smith, e principalmente a fase da Espada Selvagem. Com o John Buscema. Buscema. E é uma fase ali que depois ele já tá como editor-chefe, já tem que abandonar alguns títulos, mas o Conan ele nunca largava a mão. E o engraçado é que ele fala, naquele encadernado da Mythos tem isso, né? Um texto daquele encadernado com o Barry Smith, que ele não sabia nada de espada e feitiçaria na época, né? Ele não tinha muita noção. Traquejo, né? Aí foi pegando isso conforme escrevia, né, cara? É brilhante o rapaz. Não, é um monstro. E agora vamos para o primeiro lugar. Primeiro e único, Rob Liefeld. Mas não era o Mark Miller? Você falou Rob Liefeld? Não era ele? Nós dois vamos fazer piada com roteiristas diferentes. É óbvio, Stan Lee, mano! Stan Lee, o pai de todos, né? O cara que criou tudo tá aí, foi ele e o Jack Kirby que criaram. Nem ficar falando muito do Stan Lee, né, Marvel? Porque o Stan Lee começou... O Stan Lee inventou a Marvel, gente. E aí eu abro uma barra, porque eu acho que é injusto não abrir essa barra. Stan Lee barra Jack Kirby, né? Sim, os dois. Porque o Kirby, apesar de ele nunca assinar como roteirista, como aconteceu com o John Byrne e o Frank Miller, que eram desenhistas... Ele só foi assinar no segundo momento da carreira dele. Pois né? velho. Em termos de Marvel. E já na DC Comics. E foi uma das grandes brigas também do Jack Kirby, porque ele era assim roteirista. O Stan Lee fazia sinopses, nessa edição o Thor vai encontrar não sei quem e vai ter porrada. Aí o Jack Kirby voltava pra casa dele, fazia todas as páginas, e isso é roteiro. Ele colocava o que ia acontecer, depois entregava pro Stan Lee, e o Stan Lee colocava diálogos. Então os dois são roteiristas. São, não tem claro. jeito, mas o Stan Lee saía acreditado como roteirista lá. Agora, é a maior dupla dos quadrinhos. Maior dupla, sem sombra de dúvida. Mas lembrando também que ele não trabalhava só com o Kirby, trabalhava na época com o Bill Everett, com o Steve Ditko, com o John Buscema, com o Gene Colan. E todos esses caras ele roteirizava junto com os caras também. Todos esses caras ele trouxe pra Marvel como editor também. Potência criativa. Né? Por mais que ele não escrevesse um roteiro como um Alan Moore escreveria, nunca na vida, é impossível, mas ele era uma potência criativa, ele criou isso tudo. Não, nos anos áureos da Marvel lá não tinha pra ninguém, assim, a quantidade de criação do uma atrás da outra, né? É inacreditável. É inacreditável. Ele tirou um universo do nada, assim, ó. O primeiro foi o do Quarteto, né? Todo mundo sabe, começou lá com o Quarteto Fantástico, é essa saga aqui. E nisso, era uma época que o super-herói tava em baixa ainda, né, cara? A principal concorrente da Marvel era a DC. A DC vendia mais ainda na época. O Stan Lee escrevia outras histórias pra Marvel. Os caras da Marvel descobrem que a Liga tá vendendo bem. Aí o Martin Goodman fala, Stan Lee, então na hora de você fazer um grupo aí também, porque parece que grupos estão vendendo bem. Super-herói tá vendendo bem. E não tinha super-herói na Marvel, hein? Tinha o quê? O Capitão América que tava... Tinha o Namor, tinha o Capitão América. Mas o Capitão América tava afastado, não tava mais sendo publicado. Tinha tudo isso, só isso, é o Namor, Tocha e o Capitão América. Aí o Stan Lee vai, no momento também daqueles momentos, faz o que você quiser. É mesmo. Naquele momento, ele ia pedir demissão, ele já tava de saco cheio, aí ele conversa com a esposa dele fala, bem, já que você quer sair, vai lá, conta a história que você quer mesmo, e se der certo, deu, se não der, você sai.
e dá muito certo. Ele inventa o Quarteto Fantástico junto com o Kirby e muda todo o panorama resto de quadrinhos da super história. Na seguida, na sequência, Incrível Hulk, Poderoso Thor, Invencível Homem de Ferro, os X-Men, o Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha. Tudo. Quase todo mundo que você conhece e vê no cinema da Marvel hoje em dia ou na série de TV foi o Stan Lee que criou. Inumanos foi, Pantera Negra foi, os Vingadores, os X-Men, o Thor, todo mundo. Não dá pra... É difícil pensar personagens... Tem alguns personagens, tipo Motoqueiro Fantasma, alguma coisinha aqui e acolá, que não foi o Stan Lee que concebeu, mas cara, o principal tá lá. É uma coisa única que nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai ser. Nunca mais. E aí... Olha a fusão que é a DC, por exemplo. Foram duas editoras grandes que se uniram no momento, estacionaram na DC e juntaram seus um personagens. de personagens. E esses personagens eram criados por um monte de gente diferente. Isso. Porra, cara, a Marvel é a criação praticamente de dois caras. E aí que tá, né? E a DC vendia mais que a Marvel na época, mas os quadrinhos de super-herói estavam embaixo. Todo mundo tava preocupado. Aí o Stan Lee vai, cria um universo de super-herói e logo no comecinho já, não precisou demorar não, no primeiro ano, ultrapassa a DC, que era a maior concorrente, com justamente o gênero que tava em baixa, que era super-herói. O cara salva a indústria, velho. Ele e o Jack Kirby salvaram a porra da indústria. Queda, não foi salvaram a DC junto. Não foi ele que deflagrou a Era de Prata, mas é a Marvel consolida a Era de Prata dos quadrinhos, né? Exatamente, consolida a Era de Prata, exatamente, cara. Doutor Estranho, Homem-Formiga, Sargento Fury, não dá pra gente ficar listando aqui. Não, exato, dá pra listar. E ele fica um tempão fazendo. O Stan Lee, ele é um cara, ele fica uns 30 anos escrevendo quadrinhos, ele não cansa, né? É uma coisa que eu tava falando, ele também dá cara pros autores também, né? Apesar de não ter direito autoral os artistas, ele colocava lá Kirby, o Rei, o genial Jim Steranko. Era um jeito dele passar um pano ali. Isso, e tal, mas ele traz uma importância pro desenhista. O criador. Assim, coloca os caras na capa, começa a fazer um away. Assim, a molecada não sabia que tinha alguém que escrevia as histórias, né? A Marvel começou a mostrar, não, olha, existem pessoas por trás dessas histórias. Foi muito por causa do Stan Lee também. Até com a sessão de cartas que ele criou, que ele interagia com o público. Ele era a voz da Marvel também, né? Então, e ele fica muito tempo, dos últimos trabalhos que ele faz pra Marvel, né, é o Surfista Parábola, com Moebius, né, Ale? E quem acha que ele é incapaz de escrever uma boa história, que todo mundo defende, tem várias pessoas que falam aí, não, era tudo Jack Kirby que fazia, tal, porra, então lê isso daqui. É uma puta de uma história, independente da arte do Moebius, que é espetacular, a história é muito boa. Você vê que ele é um grande roteirista. Aliás, a fase dele no Surfista, toda a fase dele com o John Buscema, eu acho demais, acho muito boa. O Surfista é maravilhoso, né? Isso daí ele faz em 82, eu acho. Ele começou a fazer lá o quarteto em 60 e pouco, comecinho dos anos 60, fica 20 anos fazendo e criando personagem pra cacete, editando tudo, revelando o nome pra caramba. Não tem como ele não ser o primeiro lugar. Não tem como. Se existe... Stan Lee é sinônimo de super-herói hoje em dia, né? E com isso a gente conclui o nosso Top 10! Concluído, Bruno. Que programa longo, mas também não dá, né? Falar de 10 pessoas desse calibre sem se estender é impossível, né? Logo, logo a gente volta aqui se esse programa bombar de joinha. A gente faz um top 100. Bombar de views. Não, bombar de views porque dá trabalho, então tem que bombar, tem que repercutir. Aí a gente volta com o da DC. Da DC, os 10 mais da DC. Os 10 mais da DC. E aí depois, desenhistas. Isso. Certo? Aquele abraço! Tchau.